Fala, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô aqui trazendo para vocês o que, na minha opinião, é a tier list do jogo, tá? Dos meses de outubro e novembro, né? Por que eu tô antecipando isso dessa forma? Porque, assim, na minha opinião, né, sinceramente, os dois próximos bonecos que vão sair aí no jogo, eles não vão impactar tanto no meta assim, tá? Tanto que, assim, na minha opinião, para quem não tem recursos suficientes, só vale a pena colocar eles, todas as habilidades de nível 3 para pegar um pouco de restituição e deixar eles parados, né? Que são o Caronte de Aqueronte e o próprio Camus Sapuris, tá? Para mim, nenhum desses dois não vai substituir essa lista de bonecos que eu estou trazendo para vocês aqui, tá? Porque para mim o jogo está num nível de maturidade tão grande que para um boneco novo substituir algum que já está consolidado no meta, ele tem que ser muito absurdo, tá? Ele tem que tipo mudar o jogo de várias formas, tá? E nenhum desses dois que vão sair não vão fazer isso. Sinceramente, para você usar gelo, né? É muito melhor você colocar uma Serafina mais um Camus Sapuris, perdão, mais um Camus Divino, né? Serafina mais Camus Divino, do que você tentar encaixar um Camus Sapuris com mais algum outro boneco de gelo, né? Vai ser muito menos efetivo, tá? Assim como o Caronte faz várias coisas, mas não faz nada bem. Então, eu não acho que eles vão vir a me impactar o meta. Então, para mim, o meta só vai mudar agora em dezembro, né? Que a gente sabe que nos 2 anos anteriores a empresa trouxe dois bonecos no mês de dezembro para a gente. E a gente não sabe se esse ano vai ser igual, né? Enfim, vamos lá. Esses quatro que estão aí nesse topo, né? Pra mim eles são a tier zero do jogo, tá? Tipo, eles são bonecos que tem que ter em todas as contas, tá? É claro que Artemis foge um pouquinho disso, porque Artemis necessita uma conta muito forte, muito cachada, porque ela necessita de velocidade, né? Todos nós sabemos que comp de tapinha ganha quem inicia primeiro e simples assim, e ponto, tá? Isso numa mirror match no caso, né? Se for uma comp de tapinha contra uma comp tanque, muito tanque, a de tapinha também não vai fazer muita coisa, né? Mas a Artemis, com o reparo dela, ela só se consolidou mais no meta, que ela é um boneco meta desde o seu lançamento, mas por ela tomar muito ban, né, exatamente pela maioria das contas do jogo não ser tão forte, não ser tão cachada, né, as pessoas banem muito ela. Então, por isso que ela, assim, o reparo dela não foi tão bem aproveitado, né? Porque ela continua sendo banida como ela sempre foi, mas ela é muito absurdo. Esse reparo dela, eu não gostei do bônus de pavilhão, eu achei bem fraco e bem ridículo comparado a todos os outros SS que já saíram no jogo, né? Mas as alterações no personagem ficaram bem absurdas, tá? Segundo é o Thanos, né? Que nem precisa explicar, não precisa falar nada sobre o Thanos. Todo mundo sabe que é o boneco mais forte desde quando foi lançado. Caiu um pouquinho no meta, mas após o reparo voltou absurdo. Tá? E agora tá sendo um pouco counterado pelo Alone, né? Mas ainda assim, tipo, não tem como você tirar o Alone, o Thanos de qualquer comp, tá? Para você colocar outro boneco, a não ser que ele seja banido. Se o Thanos não for banido, ele vai entrar numa comp e ponto. Simples assim, tá? Serafina, tá? Que para mim é o boneco mais forte que saiu no jogo esse ano, porque ela é um boneco de controle absurdo, absurdo. Ela só precisa estar em campo e mais nada. Ela só precisa estar em campo e fazer uma ação, mais nada. E você proteger um pouco ela para ela sobreviver mais, só isso. Ela vai ficar congelando e te dando as opções de você fazer o que você quiser quando chegar o turno dela. Você vai optar em congelar 3 bonecos usando os furacões, você vai optar em colocar silêncio no boneco e que quando chegar o turno desse boneco você pode congelar o time todo do cara. Então, enfim, é muito absurdo e forte. Fora o coral, né? Que quando você liga o coral você sabe que você praticamente não toma dano, tá? É um acréscimo de defesa muito absurdo, então ela é muito forte mesmo. E Sword que a gente sabe, né? É meta desde quando foi lançado e quando teve o seu reparo piorou 10 vezes o que ele já fazia, né? Porque além de ter uma aura de cura, enfim, ele começou a ganhar uma aura de escudo e limpar status negativo. Então, assim, para mim é um dos meus bans fixos no jogo para jogar duelo galáctico é o Chão de hoje, porque eu não suporto jogar contra esse boneco.
tá? Para mim esses 4 são o tier 0 do jogo, tá? Esses outros 14 bonecos que estão abaixo, para mim são o tier 1, tá? Que é tipo assim, é excelente se você tiver, tá? Mas se você não tiver, você pode substituir por um outro também que esteja entre esses 14, tá? Eu acho que hoje em dia quem tem todos esses bonecos dessa minha tier list tem uma conta muito forte, tá? Primeiro é a Athena, né, que sempre foi forte, tá? E com o reparo dela se tornou um boneco muito absurdo, porque eles fizeram um rework das 4 habilidades dela, então por isso que ela se mantém no meta até hoje. Eles praticamente repaginaram o boneco, né? O Serpentário, que assim, as adições nas habilidades dele ajudaram, mas o que fez ele ficar monstro foi, na primeira rodada, ele ter 2 ações, tá? Que é o que faltou de eles terem feito na exclamação, e agora eles estão tentando corrigir isso, fazendo uma alteração na habilidade dela. O Alone, que é um boneco bem absurdo, né? O Alone Lost Canvas, que graças a ele você consegue counterar um pouco o Thanatos e a Serafina, né? E assim, para quem gosta de comp de dano, né, rápida, ele é um boneco muito absurdo mesmo. Sasha, aquilo, né, joga muito na comp de tapinha com a Artemis, mas também joga muito somente como suporte em várias outras comps, tá? Porque ela auxilia qualquer boneco que dá básico e se aproveita disso. Ela auxilia o próprio Alone, ela auxilia a Bálfica, auxilia o Afrodite Divino, auxilia o Canon de Gêmeos, auxilia o Shura Divino, auxilia o Aldebaran Divino, auxilia Serafina, tá? O próprio Thanatos. Então, tipo, qualquer boneco que faz alguma coisa útil com o seu básico, você usando uma Sasha junto, ela vai estar multiplicando o potencial do seu boneco em muito, tá? Fora que ela tem revive passivo, revive ativo, então é um boneco que é essencial. Canon de Gêmeos sempre foi meta desde o lançamento, com o reparo mais absurdo de um boneco S que já teve no jogo junto com o Shawn de hoje, se mantém no meta até hoje. Então, assim, para mim ele é o top 3 atacantes do jogo, que é Thanatos, Canon e Afrodite Divino, tá? Os três, tipo, tem gente, né, que bane os três, né, para poder ver se te obriga a ir de comp e retranca, porque o top 3 atacantes do jogo são eles, tá? Caim, que depois do reparo, tipo, aparece muito no meta, mas muito, porque ele consegue counterar várias comps, principalmente comps rápidas. Se você esconder ele com um véu, né, o adversário vai estar muito enrolado, porque não vai conseguir matar ele, vai matar um boneco seu que vai voltar, enfim, vai ficar naquele looping de ressurreição, né. Shawn Sapuris, que é muito forte, a gente sabe disso, pela barreira dele e depois do próprio reparo que ele fica colocando barreira nele mesmo, então é muito chato. E se tiver qualquer mecânica que dá escudo de vida cinza, a barreira dele só vai começar a contar os hits depois que esse escudo de vida cinza tiver tomado dano, então te dá uma dor de cabeça absurda, tá? O Camus Divino, a gente sabe que é um boneco que quanto mais fraca a conta, mais forte ele é, né? Como assim? Porque ele precisa ser lento, um campo divino mais rápido do que o do adversário, só vai estar somando dano, né, pro adversário. Então ele é um boneco realmente para contra free to play, né. Shura Divino não é um boneco que joga sozinho, né. O que falta nele para mim é ter alguma passiva que ativasse o duplo turno nele, tá? Mas enfim, comba ele com qualquer boneco que dê um duplo turno para ele, que ele fica absurdo, tá? Tanto seja Tapinha, tanto seja Shawn de hoje, tanto seja, sei lá, até o próprio Aiolos Divino mesmo, ele fica muito absurdo o combate, tá? Aldebaran Divino, que depois do reparo ficou um monstro, todo mundo sabe disso, né? Porque antigamente corria o risco de você nem arrancar a alma de ninguém e o seu Aldebaran morrer. Hoje em dia você sabe que, beleza, o cara quer matar ele, mata aí. Vou tirar a alma do seu boneco que tá me dando dano, entendeu? Então ele ficou muito absurdo por causa disso. Saga Sapuris, né, é o, entre aspas, Alone Rank S e vice-versa, né, o Alone é o Saga Sapuris Rank EX, porque os dois têm o mesmo propósito, que é ampliar dano, né. Então, assim, o Alone é um boneco que é muito absurdo, só que ele é bem complexo. Se você souber usar ele,
você consegue executar bonecos adversários com 50, 40% de vida, tá? Só você combando os danos passivos que ele dá um atrás do outro, é muito forte. E a terceira habilidade dele reduz ataque, defesa e velocidade. Então assim, você sabendo usar um boneco, tá? Usar ele é muito forte. Fora que ele executa de maneira passiva, que é uma coisa bem absurda, tá? Então, assim, junto com a Serafina, para mim são os dois bonecos mais fortes que foram lançados esse ano. Afrodite Divino, né? Eles praticamente pegaram o Afrodite normal e repaginaram para o meta, né? Porque o antigo precisava sobrar energia, né? O divino você tem que gastar, que é uma coisa muito mais útil. Então, e todo mundo sabe que ele tem potencial para poder limpar uma comp sozinho, né? Então ele é um atacante bem absurdo. A Bofka é meta desde o lançamento, porque mesmo ele sendo um boneco lento, de comp retranca, enfim, ele é o que a gente chama de assassino silencioso, né? Porque ele vai espalhando stack. Quando estoura os 5 stacks de sangramento, ele começa a simplesmente fazer os adversários evaporarem de campo e sem você saber o que está acontecendo, né? O Shura Sapuris ficou bem forte após o reparo, mas ele é um boneco de combo, tá? Mas mesmo sendo um boneco de combo, ele tá nessa minha lista porque, cara, se você fizer um combo bem feito do Shura Sapuris, você vai matar 2 bonecos do seu adversário na primeira rodada. Isso é o suficiente para você estragar qualquer estratégia. Qualquer estratégia. O cara pode ter uma estratégia que ele quiser. Se ele perder 2 bonecos, ele perdeu o jogo. Tá? Porque como os outros 4 é muito difícil dele conseguir voltar. Muito difícil. Tá? Então é isso, pessoal. Resumindo, tá? Isso daí, na minha opinião, vai se manter essa tier list até o final do mês de novembro. Né? E até eles anunciarem para a gente qual vai ser o boneco que vai sair em dezembro, que é aí que talvez venha alguma alteração para o nosso meta. Valeu, gente. Obrigado.